A gente vai falar sobre a parte mais de fisiologia, a questão da função tubular. O Thales já falou na aula dele sobre a questão das partes que se compõem o néfron, né? Que a gente tem aqui o glomérulo, os túbulos, o contorcido proximal, o distal, a alça de Henle e o ducto coletor. E aí você já explicou um pouquinho pra gente como que acontece esse processo de filtração. Agora eu vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona. Tá, foi filtrado, mas o que acontece? Tudo que foi filtrado sai no ducto coletor? É a mesma constituição? E não, né? A gente sabe que, já sabe de números, uma pessoa normal se filtra cerca de 180 litros por dia de plasma e 178 litros são reabsorvidos. Então, acontece muita coisa nesse meio do caminho, né? Só começando para explicar, existe uma coisa chamada clearance renal, que são alguns cálculos, inclusive por isso que também saiu o valor de creatinina, que ele toma com base a inulina, que a inulina é uma substância que ela é filtrada e ela não é nem secretada, nem reabsorvida pro sangue. Então, ela realmente mostra a questão da função renal, da questão de excreção. E todas as outras situações, elas são feitas em comparação com a inulina ou a creatinina também. Como, por exemplo, a gente sabe que a glicose, em um estado normal, toda ela é reabsorvida no túbulo contorcido proximal, né? Então, tem uma reabsorção completa. Então, a carga filtrada é igual à carga reabsorvida e não tem carga excretada. O clearance, não sei falar isso, é zero. Por outro lado, por exemplo, o sódio ele tem parte de ajustes. Ele é tanto reabsorvido, aqui não está mostrando, mas ele também é secretado. Então, só que na maioria das vezes, a carga que é filtrada é maior do que a carga excretada, ou seja, sai menos do que tudo que é filtrado. Então, o clearance é menor que o comparado com a inulina, ou seja, vai dar menor que 1. Por outro lado, tem algumas outras substâncias que elas não são tão filtradas e elas acabam sendo secretadas no néfron depois disso, porque às vezes ela tem uma parte que é livre, mas uma parte que é ligada a proteínas. E a gente sabe que, devido ao tamanho das proteínas, não dá para se filtrar aqui no glomérulo, então elas acabam sendo secretadas diretamente nos túbulos. Então, nesse caso, como é o exemplo do para-amino e purato, se não me engano, que é o PAH, a carga que é excretada, ela é maior do que a carga que é filtrada aqui no começo. Então, o clearance dela é maior que 1. É só vocês terem uma ideia mais ou menos dessa coisa comparativa. E aqui embaixo, aqui, na minha seta, a gente tem como se fosse uma equação mais simplificada do que é a excreção urinária, né? Que, na verdade, o que vai ser a excreção urinária? Vai ser tudo que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido ao longo dos túbulos, mais o que foi secretado do capilar sanguíneo para os túbulos. E do que esse fluido tubular ele é composto, né? A gente sabe que o fluido tubular ele tem praticamente a mesma constituição do plasma, exceto pela questão de não ter as proteínas, né? Então, aqui é um gráfico, esse daqui é do Margarida, que ele vai mostrando ao longo de cada parte do néfron o quanto que sobra, o quanto que tem. Essa daqui é uma relação entre o fluido tubular e o que se tem no plasma. Então, por exemplo, a glicose, antes de chegar na metade do tubo proximal, não tem nada mais dela no fluido tubular, o que mostra que ela foi completamente reabsorvida. A inulina, que a gente sabe que é uma que nunca volta, se a gente chega aqui no tubo proximal, aqui na metade, mais ou menos, ele já vai estar no 2. Significa que a concentração dele já está 2 vezes maior que no começo. Isso quer dizer para a gente o quê? E não significa que foi secretado mais inulina lá dentro. Na verdade, significa que saiu água e a concentração da inulina ficou maior. Isso mostra que 50% da água, em menos da metade do tubo proximal, já saiu. E a gente consegue fazer essas comparações com todas essas outras coisas.
Uma outra coisa interessante também de se falar em relação à composição do fluido tubular é que no segmento proximal a quantidade de fluido que retorna é isosmótica. Então, a mesma quantidade de água que retorna vai ser o que vai voltar de íons, de sais, de sódio, e o número, o pessoal fala que é um número mais ou menos o mágico, é que cerca de 2/3, tanto de água quanto de sódio, potássio, cloreto, essas coisas, retornam só no túbulo proximal. E aqui é só uma comparação para mostrar realmente o que acontece, né? Por exemplo, a glicose se filtra cerca de 180 gramas de glicose por dia e em condições normais de temperatura e pressão, tudo é reabsorvido, né? Então a carga filtrada é 100% reabsorvida. O bicarbonato, quase tudo, 99,9%. Aí, por outro lado, se a gente for pegar um outro exemplo, a creatinina, ela é aquele caso que se filtra, mas não se reabsorve nada. Então, o que se excreta é o valor mesmo, tanto que é usada para questão da comparação da filtração, a análise de como que está a filtração. Então, aqui, novamente falando a questão do fluido tubular, aqui é só uma comparação, eu vou novamente explicar depois, mas que eu achei bem interessante para mostrar, para a gente ter uma ideia do que realmente acontece. Aqui é um exemplo do caso da água, que a gente consegue observar que no túbulo proximal, cerca de 2/3 da água já é reabsorvida, tá? Já tem esse valor. Aí, na porção fina descendente, que a Laura vai explicar no próximo, que é da questão até do mecanismo de contracorrente, que a porção fina descendente tem esse papel muito importante na questão da eliminação de água. Também tem uma grande redução. Mas aí, por outro lado, na porção fina ascendente, na porção espessa da alça de Henry, é praticamente impermeável à água. Então, aqui a gente consegue ver que também se mantém impermeável, assim como no túbulo distal. E no coletor tem a ação do ADH, que faz o pente fino e faz com que a gente chegue aos 2 litros em relação aos mais ou menos 178 que a gente filtra ao longo do dia e é reabsorvido. E aqui também é um outro exemplo que é a questão do sódio, que o sódio no tubo proximal tem essa característica dele ser do fluido que é reabsorvido, ele é sempre isosmótico. Então, a mesma quantidade de água, a mesma porcentagem em relação a isso, que é 2/3 do sódio existente, também é reabsorvido. Também, na porção fina descendente é pouco, mas na fina ascendente, na espessa, também tem um papel bem importante na questão da reabsorção do sódio, que aqui, inclusive, é onde a ação dos diuréticos, como a furosemida, o tubo distal também, que é onde acontece os tiazídicos, e a conexão ao coletor, onde também se faz o pente fino. É só para fazer uma comparação que eu achei bem interessante para a gente ter uma noção geral do que acontece com cada um deles. Antes de falar sobre o que acontece em cada um, eu só vou dar uma ideia meio geral das coisas, porque vocês vão ver que umas horas eu vou falar de mecanismo transcelular, paracelular, ativo, passivo, e o que é isso, né? A gente sabe que teve um processo de filtração que aconteceu no glomérulo, e as coisas vão se dirigir para um lumen, que é a luz do néfron, que aí vai sair para os túbulos, e o que sobrar vai ser excretado. Só que a gente sabe que uma parte vai ser reabsorvida e outra parte vai voltar para o lumen, vai ser secretada. E isso pode acontecer de duas formas principais. A gente pode ter mecanismos ativos, em que a gente vai contra o gradiente de concentração e tem gasto energético, ou outros transportes passivos, em que não se tem gasto energético. Esses transportes, eles podem ocorrer ou por uma via transcelular das células tubulares, que a gente é obrigado a atravessar a célula, ou por uma via paracelular, que é esse espacinho entre as células. Vocês vão ver também que dependendo do tipo do túbulo, as junções elas podem ser mais aderentes ou menos aderentes, o que pode facilitar ou dificultar o transporte na via paracelular. Um exemplo, por exemplo, na via proximal, que é bem fraco, a junção é razoavelmente fraca, então a grande parte da água sai por movimento passivo por via paracelular, assim como o cloro. E já vocês vão ver que no distal é bem mais forte e pouco se tem nessa via paracelular. E a via transcelular, a gente sempre vai falar, vocês vão ver que eu vou muito falar da membrana apical. A membrana apical é sempre a que vai estar na direção
olhando para o lúmen, e aqui a gente vê até que é aquela característica de bordas em escovas, que não tem não só no intestino e no estômago, como a gente estuda, mas também tem na parte do néfron, e a membrana basolateral, que é essa membrana que vai ter em contato direto com o sangue, tá? E aí, quais que são os mecanismos, né? O mecanismo ativo, que tem gasto de energia, mecanismos passivos, que é onde vai do mais concentrado para o menos concentrado, de forma que eles atinjam concentrações iguais, e osmose, que é o transporte mais de fluidos. Tá? E aqui só mostrando também que eu achei bem interessante, só para a gente entender como que funcionam dois principais mecanismos ativos de reabsorção. A gente tem a questão da bomba sódio-potássio ATPase, e como que ela funciona? A gente tem o meio intracelular e o meio extracelular, que aqui no caso seria o dentro da célula, das células do lúmen, e aqui já é a parte do interstício. E como que acontece? A gente tem que jogar esse sódio para fora e esse potássio para dentro. E como que a bomba funciona? No primeiro momento, a bomba ativa locais para o sódio se ligar. A partir do momento que os sódios se ligaram nos três locaizinhos, como se ativasse um botão. E aí o ATP ele se separa em fosfato e ADP, e esse fosfato ele meio que fecha essa saída e faz com que o sódio saia para o outro lado. Estimula a saída. Nesse momento, há uma mudança na conformação, e antes, aqui que atraía sódios, vai atrair potássio. Que no caso são só dois de potássio, né, que se atrai, e acontece a mesma coisa. Que aí acaba potássio entrando. Esse é o mecanismo de ação do sódio potássio, ATPase. E um outro que se chama transporte ativo secundário é que, junto com o sódio, que quando o sódio é indo no meio que ele está mais concentrado, o meio que ele está menos concentrado, ele é jogado em um meio mais concentrado, que é contrário do que a gente fala que ocorre no transporte passivo, né? E já vai ter gasto energético. Então, existem outras coisas que meio que se juntam e vão junto. No caso, por exemplo, aqui pode acontecer com glicose, com alguns outros íons orgânicos. Isso se chama transporte ativo secundário. Quando eles vão na mesma direção, se chama cotransporte. Quando eles vão em direções opostas, se chama contratransporte. Tá?